Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Sou o Padre Air José, vamos estar juntos até às 11h30 da manhã. Vamos bater um bom papo, vamos colocar um pouco a nossa conversa em dia, porque vamos falar de um tema muitíssimo importante. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa temática porque tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Deus. E a nossa temática de hoje é sobre a conversão. Exatamente isso, conversão. O que é que você pensa sobre isso? Você já teve alguma experiência de conversão? Você sente-se uma pessoa convertida diante de Deus? Conhece alguém que passa por esse processo de se converter ao longo da vida? Ou alguém que, num determinado momento da sua vida, por um instante, que levava uma vida completamente diferente ou desregrada, digamos, e ela passa a entender um pouco melhor a ação de Deus na sua vida e por isso ela se converte de um dia para a noite, levando uma vida com um pouco mais de consciência e tendo a presença de Deus de maneira um pouco mais eficaz na sua vida. O programa Você Pode Ser Feliz de hoje quer justamente levar você a essa reflexão. Será que nós somos pessoas convertidas? No nosso dia a dia a gente se converte, como é que a gente pode entender esse processo todo, não é? E para ilustrar um pouco essa questão, nós vamos ver aqui um vídeo depois sobre Paulo Apóstolo, aquele que é o grande, para nós, né, o grande exemplo de conversão. E todas as vezes que nós falamos sobre isso, a gente sempre tem a presença de Paulo para nos inspirar e para dizer a cada um de nós que tudo isso é possível. Converter é um processo que todos nós podemos viver. E claro, além disso, nós vamos contar com a sua participação. Você vai ligar para a gente, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br e também pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. E uma outra coisa também pelo WhatsApp. Você pode começar hoje a participar pelo WhatsApp também, mandando a sua intenção, mandando a sua sugestão também. E quem sabe, mandando uma ideia sobre essa questão de conversão, se você é convertido, se você conhece alguém que está vivendo esse processo. O nosso WhatsApp é 99675-5600. Daqui a pouco aparece no seu vídeo, já está aparecendo no seu vídeo, para você ligar e mandar sua mensagem, colocar as suas intenções também. A gente aguarda aqui, tá bom? Muito bem, para a gente conversar sobre isso, antes de a gente conversar sobre isso, melhor dizendo, eu quero lembrar a você da nossa campanha Renova Minha Família, uma campanha que nós, você sabe, já estamos fazendo nesse mês de janeiro. Estamos no finalzinho, bem no finalzinho do mês de janeiro, estamos aí no último dia útil deste mês. E por isso eu quero até lembrar a você desde já que nós precisamos assim da sua participação, da sua colaboração. Você que é sócio evangelizador, que ao longo deste mês recebeu a revista Brasil Cristão na sua casa, revista Brasil Cristão com tantas temáticas, tantas coisas interessantes, e a gente quer falar com você sobre isso agora. Primeiro, você sabe que o objetivo da campanha Renova Minha Família é para a gente se conscientizar um pouco mais de como a família está, e como nós podemos colaborar para que ela seja uma família diferente, melhor na nossa sociedade. Além disso, a campanha Renova Minha Família, ela está aqui para nos lembrar que nós somos convidados a pagar as despesas da casa, manutenção da casa, sua colaboração ajuda muito nesse sentido. E além disso, o segundo objetivo, de instalar aquelas repetidoras que nós estamos falando há um bom tempo para você, em várias cidades, para que nós atinjamos e cheguemos a vários milhões de lares brasileiros. Então, por isso que a sua participação nessa campanha é de fundamental importância. É que às vezes, quando a gente fala de campanha, a gente perde um pouco a referência, acha que toda a nossa participação nem sempre ajuda tanto. Como é que eu vou fazer isso? Porque não vai ajudar muito, o que eu colaboro é muito pouco. Para Deus sempre é muito aquilo que você faz, por isso a gente pede a sua participação. Olhe os seus boletos aí, onde você guarda os seus boletos e nos ajude. Nós precisamos, de fato, da sua participação, para que a gente possa viver cada vez melhor esse nosso projeto de evangelização. Muito bem, a nossa temática de hoje, como eu disse, é sobre a conversão. E converter é uma necessidade, eu diria, muito pessoal. O nosso convidado de hoje, ele escreveu um livro, esteve aqui, inclusive, ano passado, ele escreveu um livro chamado Um Incansável Paulo de Tarso. Está vendo esse livro que você vê no vídeo aí? Ele vai estar aqui agora, mas antes eu quero lembrar você o seguinte: se você ligar hoje, ao longo de toda a nossa manhã, no final do programa nós vamos sortear esse livro, O Incansável Paulo de Tarso, para você entender um pouco a história deste apóstolo, história da sua vida e trazer para você também, no seu vídeo,
e também trazer para você algumas experiências dele que você claramente pode viver na sua vida pessoal. Muito bem, eu gostaria de convidar aqui o nosso querido Beto Ieso, seja bem-vindo. Opa. Nós vamos hoje falar sobre o nosso querido Paulo, né? Poxa, claro. Bom dia para você. O nosso herói, né, Paulo? Exato. Né? Por que não, né? Por que não falar o nosso herói? Ele é o apóstolo mais exitoso na divulgação do cristianismo, né? Então, e ele enfrentou, saindo de uma situação de perseguidor para o grande divulgador de Cristo, num êxito fenomenal, né? Porque ele deixou uma marca, inclusive, no Novo Testamento, que é 70% é dele. Exato. E nós vamos tentar conversar sobre isso. Pode sentar. Você sabe que você começou num ponto muito bom, que é essa questão... Às vezes nós temos a dificuldade de entender essa ideia de Paulo, né? Paulo como o perseguidor que... Aliás, o perseguidor que passa a ser perseguido, né? Isso. Então, Beto, olha, primeiro eu quero agradecer a sua presença, viu? Isso, obrigado. Eu gostaria que você dissesse, né, o seu trabalho para as pessoas que estão em casa, o que é que você Bom, anda fazendo. O que eu ando fazendo, que anda né? de bom por aí, tudo, né? Eu sou produtor musical, eu tenho um estúdio chamado Santrip, né? Produções musicais, por exemplo, agora a gente está produzindo o DVD de 50 anos do Toquinho, eu estou produzindo, né? E a minha vida é essa, produção musical, discos, CDs, DVDs. Eu fico lá em São Paulo e eu tenho esse interesse pela história da Igreja Católica. Estou lançando um novo livro, logo vou estar incomodando o padre aí. Volte aqui. Sobre a diplomacia do Vaticano. Sério? Desde Bento XV, desde 1914. É um livro histórico, documentário? É assim, eu vou te dizer, é assim. Antecipa um pouco. Dá para antecipar, eu fiz muito segredo, mas agora não tem mais pode, segredo. não pode, agora já foi. Agora já foi, né? O prefácio é do cardeal Dom Odilo. Nossa, que bom. Então, aliás, o prefácio de Paulo Apóstolo, de Ives Gandra. É do Ives Gandra Martins, né? É muito legal essa diferença, a apresentação do Padre Zezinho, que para mim tem sido um paizão, né? Ele, na verdade, ele é um paizão para todo mundo que entra em contato com ele, ele é muito vocacionado. Essa percepção que as pessoas têm, isso é bom, né? Ah, mas é a real. Então, é um livro que eu peguei assim, eu peguei as histórias, esse novo livro que vai ser lançado, eu peguei as histórias da vida desses papas, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, João Paulo I, II, Ratzinger, Bento XVI e Francisco, e fiz contos a respeito da atuação deles no sentido da paz do mundo. Você sabe que a Igreja Católica hoje, eu preciso falar aqui porque o ambiente é ideal para isso. Claro, sim. À vontade. Ela é muito injustiçada. Os casos de pedofilia deixaram uma marca profunda. E hoje quem não gostava da Igreja Católica é a primeira pedra que atira. Ah, porque o padre isso, o padre aquilo. Mas enquanto as pessoas dormem e levam as suas vidas pequenas burguesas de iPhone, carro e consumo, os papas vêm, especialmente, no geral, a história inteira, tirando um período ali daqueles Borgias, etc., que o poder político e econômico tomou conta da igreja, né, através da força, né, eles têm sido pacifistas eméritos. Então, Bento XV, o Della Chiesa, ele simplesmente tentou evitar a Primeira Guerra. Deixaram ele falando sozinho. As pessoas nem percebem isso. Nem percebem isso. Aí ele tentou, no fim, ele falou assim, se vocês fizerem isso com a Alemanha, vai ter mais problema com a Alemanha. Batata. Gerou-se Hitler, porque Hitler era um sujeito significante. Mas as imposições que se fizeram de reparações de guerra para a Alemanha fizeram Hitler, que era um nada, virar aquele monstro. Entendeu? Entendo. Bento XV foi lá e foi contra. Por exemplo, Pio XII, tão criticado, ele foi o que fez uma encíclica que organizou para Pio XI, porque ele era um braço direito, sobre o perigo de Hitler. Todo mundo lasca o Pio XII por tudo, mas esquecem que quem realmente fez a primeira atitude, o primeiro Estado que disse isto não pode ser, isso está muito errado, foi o Vaticano. Ora, nesse novo livro você vai trabalhar um pouco Esses contos, eu elaboro os contos sobre Pio
sobre Bento XV, Pio XI, Pio XII. Por exemplo, eu narro o episódio em que João XXIII salvou 647 crianças judias dos fornos nazistas, quando ele era anúncio em Istambul. Nossa, e você tem previsão de quando vai lançar esse livro? Eu acho que até o meio do ano, né? Então você volta para cá para falar. Hoje? Já é o primeiro lugar. Já está convidado. Já estou convidado. Obrigado. Agora hoje, vamos ao Paulo. Claro, lógico. Agora, Paulo foi uma figura, eu diria assim, inicialmente a gente pensa, uma figura meio enigmática, né? Sim, porque você tem toda uma história daquilo que você já conhece de Paulo, você, todos nós, quem está em casa, por exemplo, conhece de Paulo. E aí a gente entra nesse processo de conversão. De uma maneira assim, sintética para a gente abrir espaço da conversão, do assunto. Você acha que esse processo de Paulo demorou? Olha, a conversão dele? Eu vou ser sintético, porque se a gente parar mesmo para discutir... Não fica até meia-noite aqui. Vai ter que fechar a programação, só eu e o padre aqui só hoje. nós dois para falar sobre Paulo. Olha, o que aconteceu? Você tem que pensar que Paulo era um judeu de elite, ele teve acesso a estudos. Tá? Esse judeu de elite, filho de comerciantes, ele tinha que participar da igreja. Todo judeu tem adesão irrestrita naquele tempo. Nós temos esse problema no catolicismo, nós temos adesão restrita. Eu sou católico, mas eu não vou à missa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ali não existia hipótese. Ele tinha que ser adesão integral. Então ele prestava serviços na sinagoga. Em que sinagoga? Qualquer uma. Porque eles têm o conceito justamente de onde você estiver, né? Você entra na sinagoga, ela é sua sinagoga. Então ele prestava esses serviços, ele estudou e ele teve um encargo de Caifás, o famoso, o Caifás, né, que ajudou no martírio de Jesus. Ele teve a incumbência, por ser zeloso, de montar uma milícia de ordem judaica, que era apoiada por Roma. Paulo nunca foi soldado. Se ele se declarasse soldado, Roma degolava ele na hora. Apesar de ele ser cidadão romano, porque nasceu em Tarso e tinha esse direito. Mas um judeu, mesmo com cidadania romana, era um cidadão de segunda classe. Jamais poderia dizer isso. Ele não poderia, ele seria morto imediatamente. Mas Roma aceitava que os judeus disciplinassem os judeus. Jesus, quando morreu, deixou um rastro de fé, uma explosão na região, entendeu? Porque as pessoas eram muito pobres, muito esmagadas, mesmo os judeus. E aderir a quem tinha uma palavra de consolo e de partilha foi instantâneo. Paulo, num primeiro momento, não entendeu isso, aceitou como zeloso judeu perseguir, foi à estrada de Damasco. Lá tivemos Ananias, a pedido de Deus, o recuperou. Paulo viu e foi visto pelo Senhor. A partir desse momento, até ele ir para a primeira expedição, foram mais ou menos de 7 a 8 anos. Puxa vida, então não é um processo tão como a gente imagina inicialmente, não, ele era muito rápido. Duro. Ele era um judeu com um estilo de discurso semítico. Ele tinha uma pregação muito direta e semítica. Aí você diz, mas o que é isso semítico? Não, era uma escola judaica de um cara culto que lia clássicos gregos. Paulo era um estudioso, então a gente pode dizer que Paulo era um estudioso? Era um estudioso. Conhecedor da lei, sim, conhecedor. Dizem, algumas pessoas desavisadas dizem que ele era rabino. Rabino não, porque o rabinato é do ano 90. Paulo morreu em 64, 67. Mas, olha, sabe o que eu estou pensando aqui? Deve ser muito bom, no seu caso, conhecer a história assim, a fundo, porque assim, você até a contradição que alguém apresente na questão do rabinato e tal, você saber de fato, não, isso é impossível. Você conhece não só essa história, eu diria, não só a questão geográfica, mas a história da pessoa, e eu acho que isso deve te ajudar muito, até mesmo no seu dado de fé, não? Ah, sim, sim. Na verdade, a minha identificação com Paulo como pessoa é total, porque Paulo é um sujeito comum. Mas só vou terminar esse detalhe. Tem gente que fala, Paulo é doutor da lei. Não tem provas. Quem fala está inventando. Mesmo porque em 70 o templo foi queimado outra vez. Se existisse um papelzinho dizendo, o Paulo aqui se formou aqui, é mentira, porque não existe documentos. Então ele se formou como um grande judeu, ele estudava junto com o Gamaliel para se tornar um judeu de elite.
e fazer comércio de tenda, de couro, objetos de couro, que era o comércio do pai dele, para ser um judeu mais influente. E tudo isso está nesse livro, né? Sim, tudo isso está aqui, ó. Roberto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, depois a gente volta nessa questão para você terminar esse seu raciocínio, que eu acho que seria importante para as pessoas que estão em casa entenderem. E o seguinte, ó, no final desse nosso programa, nós vamos sortear esse livro do qual, né, o Beto Ies está falando aqui, tá bom? Então, faça sua participação, ligue para cá, no final do programa, quem sabe você não é o grande privilegiado, sorteado para receber esse livro. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente volta com um vídeo, inclusive, um VT de dramaturgia sobre Paulo, e você não pode perder. Até daqui a pouco, o intervalo é rápido.